pessoal! Eu resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas sempre me mandam mensagem no privado e elas sempre estão me perguntando: Dila, o que é exatamente que você faz? Porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu faço atividades muito variadas, então, como eu estou sempre falando de assuntos diferentes, as pessoas ficam na dúvida e sempre ficam me perguntando o que exatamente eu faço. E, na verdade, quando eu não estou trabalhando na minha clínica, eu desenvolvo alguns projetos voltados para a área de consultoria de marketing digital e sempre que posso eu me dedico à área de terapia sistêmica, que não é um trabalho de psicologia convencional, mas é um trabalho sistêmico com focos específicos, mais especificamente na área de constelação familiar sistêmica. Então hoje eu queria trazer um tema dessa famosa frase que todos falam, que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Quando nós passamos alguma dificuldade na nossa vida, ou quando nós temos algum problema, seja porque nós perdemos um emprego, ou seja porque nós tivemos uma perda na família, ou uma separação, ou uma doença, existe uma dor, existe um fato que está acontecendo, e essa dor, ela é real, ela é visceral. Então, eu vou pegar essa pecinha aqui para poder ilustrar a minha dor. E essa dor, ela vem de um fato que aconteceu, que é real e é visceral. Mas, como eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar com essa dor, de aceitar isso que aconteceu, o que eu começo a fazer? Eu começo a contar uma história sobre esses fatos que aconteceram. E eu começo a fazer uma construção psicológica baseada nas minhas emoções, baseada naquilo que aconteceu, e eu vou fazendo uma construção psicológica, contando uma história repetidamente sobre como eu vejo isso, ou sobre a percepção que eu tenho disso. Então, quando eu começo a contar essa história repetidamente, isso pode provocar um sofrimento que pode me arrastar por uma vida inteira. E dificilmente eu vou conseguir lidar com este sofrimento. Porque este sofrimento, essa história que eu vou contando para mim mesma, repetidamente, durante muito tempo, ou talvez durante uma vida, vai fazendo com que isso desenvolva certas emoções na minha vida que vão se impregnando em mim de uma tal maneira que depois dificilmente eu vou conseguir lidar com isso. Então, esse sofrimento, ele vai se tornando essa construção psicológica que eu vou arrastando por uma vida toda. Então, uma coisa são os fatos, são a dor real que existe e que ela é visceral. E outra coisa é essa construção psicológica, esse sofrimento que eu vou construindo e essa história que eu vou contando repetidamente, dia após dia. E se eu não encontro uma forma de me desassociar disso, de lidar com isso, isso pode me arrastar para uma depressão, isso pode destruir a minha vida exatamente pelo fato de consistentemente eu não aceitar as coisas como elas são e ficar recontando essa história. Então eu vou dar um exemplo da minha vida, que é um exemplo pessoal que eu vivi, né? Então, por exemplo, há um momento na minha vida eu tinha lá a minha mãe, e aí eu tinha o meu pai, e eu era uma menininha muito feliz que vivia nessa família. Claro que aqui tem, né, junto com essas pessoas tem todo o meu sistema familiar, tenho o meu irmão, tenho os meus dois outros irmãos, né, que são filhos do meu pai, tenho os meus avós e tem todo o meu sistema familiar. No cumprimento deste destino, em algum momento ocorreu que a minha mãe morreu. E no cumprimento deste destino, aconteceu que em algum momento o meu pai morreu. E agora? Como que eu vou lidar com isso? O que essa menina que está perdida vai fazer para lidar com isso? Então, eu tenho a opção de olhar para os fatos tais quais eles são, ou eu posso começar a contar uma história
sobre estes fatos. E a partir do momento que eu começar a contar uma história sobre isto repetidamente, isso aqui pode determinar como vai ser a minha vida e se eu vou levar uma vida de sofrimento ou não. Então, qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? Eu, ao invés de reprimir a minha dor, de negar a minha dor, de não querer olhar para a minha dor, eu posso incluir a minha dor. Eu posso dar um lugar no meu coração para essa dor tão visceral, tão difícil. Mas apenas quando eu consigo abraçar essa dor é que, de fato, eu vou conseguir lidar com isso e superar isso. Quando nós falamos numa visão sistêmica e nós somos um sistema, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu excluo da minha vida ou do meu sistema ou na minha família que foi excluído, isso exige uma compensação. Preste atenção nessa frase. Tudo aquilo que foi excluído no seu sistema, de alguma forma, vai exigir uma compensação. E essa compensação, ela pode vir através de muito sofrimento, de muita dor e de muitos desdobramentos. Eu não vou entrar nesse mérito porque ele é um assunto mais detalhado, mais longo, né, que requer um pouco mais de tempo. Então, a melhor maneira de eu lidar com isso, com o meu sofrimento, é eu incluindo, aceitando e encontrando a melhor forma de lidar com isso. E eu consigo fazer isso quando eu saio dessa posição de ficar contando essa história que eu criei e saio desse papel de vítima. Então eu posso olhar para a minha dor, eu posso olhar para aquilo que aconteceu e dizer: sim, eu aceito as coisas como elas foram, porque tudo isso tem um propósito. E este propósito foi cumprido. Então agora eu posso colocar a minha dor aqui e seguir em frente. A melhor forma de nós lidarmos com uma dor, com aquilo que acontece, é nós olharmos para ela, incluirmos ela, mergulhar nela e dar um lugar no seu coração. Então você pode lidar com isso. Existem 3 passos importantes que ajudam a você a superar isso e a lidar com isso. Eu estou sempre dizendo para mim, por que que isso aconteceu comigo? Eu não merecia passar por isso, mas isso foi muito injusto, isso não deveria ser assim. Então, quando eu paro de contar essa história, então eu posso ter uma compreensão dos fatos como eles são. Este é o primeiro passo. O segundo passo é eu ter uma compreensão emocional. Tenho essa compreensão emocional, eu consigo me desvincular dessa história que eu construí e eu posso dar um novo sentido para isso, um novo significado para isso. Mas eu preciso de energia para que eu possa tocar a minha vida adiante. O fato apenas de eu ter consciência disso não é o suficiente para que eu possa ir para o próximo nível, para que eu possa seguir a minha vida. Então, depois de ter uma compreensão dos fatos, depois de ter uma compreensão emocional, eu vou passar por uma compreensão física, mental, fisiológica, onde eu vou começar a adquirir novos hábitos, eu vou sair daquela postura prostrada e eu vou começar a ter novas atitudes, vou começar a fazer novas coisas que vai me levar para uma outra direção. E você buscar essa energia, seja como for, isso é um passo fundamental para que você consiga lidar com isso e ter energia suficiente para que você possa seguir em frente. Bom, então esse foi o tema de hoje. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você acha que alguém poderia aproveitar este conteúdo, marque essa pessoa aí nos comentários. E em breve eu vou trazer outros vídeos com outros conteúdos para que a gente possa continuar falando sobre as constelações. Nós podemos encontrar uma melhor forma de lidar com a vida e de viver, porque a vida é plena e maravilhosa e nós merecemos isso. Meus amigos, um beijo grande, até mais!